Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao estudo na palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito contentes em ter você conosco hoje. Estamos estudando algo que é extremamente controverso. Não precisa ser, mas precisa ser abordado. E estamos fazendo de tudo para falar da melhor maneira possível. Pela graça de Deus, é o que estamos fazendo. Eu creio que é o que estamos fazendo. É o problema da homossexualidade. E eu sei que eles dizem que os homossexuais nascem assim, e é assim que Deus quer que eles sejam, são assim e pronto. Não, eles não nascem assim. Ninguém nasce um homossexual. Ninguém nasce um alcoólatra. Ninguém nasce um viciado em drogas. Ninguém nasce viciado em jogatina, etc. E a lista é muito longa. Estes são problemas terríveis que vêm como resultado da queda para matar, roubar e destruir a humanidade. É um pecado. Essas coisas, que falamos delas brevemente, são pecados. Mas quero fazer uma declaração que fiz a alguns programas. Mesmo falando da homossexualidade, nós não desprezamos, odiamos ou maltratamos homossexuais. Isso não é de Deus, não se deve fazer isso. Enquanto nós respeitamos o homossexual como ser humano, ao mesmo tempo, nós desprezamos a homossexualidade terrivelmente. É a mesma coisa com o vício em drogas. Não somos contra o viciado, mas contra o vício. Não somos contra quem aposta, mas sim contra o vício em apostas. A lista é muito longa. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele amou esse mundo. Ele nos amou bastante para morrer na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo ele odeia o pecado. Odeia com paixão que eu e você não podemos entender 100%, porque, claro, Deus sabe que mata, rouba e destrói. Acaba com tudo que é bom. O pecado é a causa de todo problema nesse mundo, senhoras e senhores. E o mundo busca o tempo, e ele está chegando. Quando o pecado não vai mais existir, nem pecadores, ninguém mais vai pecar. Isso vai acontecer. E para te mostrar quão terrível é o pecado, você precisa olhar para a cruz para saber quão ruim é o pecado. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo pode libertar os cativos. Ele já libertou milhares, milhões de pessoas durante todos os séculos. E não importa quão ruim é o pecado, o problema, Jesus Cristo pode libertar o cativo. Você não vai ajudar a pessoa dizendo para ela que está tudo bem, tudo vai ficar bem e que ela não tem que se preocupar. Ah, Deus te fez assim. Isso não ajuda aquela pessoa. Isso é mentir para ela, para começo de conversa. E a solução é Jesus Cristo. Ele é a única solução. E eu sei que você quer ler outra escritura, mas depois que acabarmos, quero contar uma curta história sobre um livro que gostaria de recomendar. Pode falar agora. Quando eu estava na Europa, um padre católico, um homem cheio do Espírito Santo, que encontrei no metrô uma noite, perguntou se eu já tinha lido o livro do Dr. Francis Collins, A Linguagem do Amor, e eu disse que não. Ele então me trouxe uma cópia, e eu acabei lendo. E aí, o livro é a história da vida dele, e toda a vida dele, e na história ele era o cientista escolhido pelo presidente Clinton para começar a clínica de genoma na costa leste. Se você se lembra, eles estavam estudando os cromossomos e o DNA. Ele era o líder que abriu aquela clínica e contratou muitos médicos e psicólogos, não psicólogos, mas psiquiatras, e eles estudaram todas essas coisas por 10 anos, os cromossomos. E no livro ele escreve, tem um capítulo ali
sobre o sistema, se o homossexualismo é ou não é algo que vem para nós geneticamente ou não. E ele disse que em todos os seus estudos não puderam encontrar evidência alguma, não existe evidência que há diferença no cromossomo, o homossexual e o heterossexual. E ele concluiu que o problema era um problema social. É criado pela sociedade, não é genético. Ou seja, ninguém nasce assim, certo? O mesmo homem, autor do livro, quando ele começou como líder daquela clínica, ele era um ateu por completo e diz que depois de 10 anos se tornou um cristão. Uau! Porque ele viu como somos criados, ele viu todo o aspecto da humanidade e quão belo, quão incrível é a maneira que a humanidade é criada biologicamente. Ele diz que teve que aceitar que, se essa é a criação, deve haver um Criador. Então, o resultado final do livro, que chama Linguagem do Amor, do Dr. Francis Collins, ele não é evangélico, o que eu chamo de cristão evangélico, mas ele é um cristão real e sincero. E se as pessoas não entendem toda essa situação de cromossomos e o que o Senhor mencionou, se a pessoa nasce sendo homossexual ou não, eu indico esse livro. Ele começou a pesquisa sem preconceito, não é? E não tinha lealdade às Escrituras. Ele entendia o que a Bíblia dizia, mas ele era um ateu. E ele também menciona isso, porque ele virou um ateu. Sabe por quê? Porque ele foi para a universidade. Ali convenceram ele a ser um ateu, na universidade, através de professores. E tenho dito faz muito tempo que muitas dessas universidades são igrejas e estão pregando o ateísmo e convertendo muita gente. Mas voltando ao que eu dizia, eu recomendo esse livro porque, se você quer, acho que a melhor evidência disponível, o livro dele, a pesquisa dele, ajuda as pessoas a saber e talvez possam responder: o que está errado? Bem, é o pecado dentro da sociedade. Em uma linguagem que as pessoas podem entender, nos diga, resuma para a gente o que ele disse que é a causa da homossexualidade. Ele diz que é a ordem social, querendo dizer a sociedade. Algo está acontecendo na sociedade que causa isso, mas não é uma resposta para algo que está no cromossomo. Não é genético. E ele provou. E eu já li muito sobre esse assunto, já li muita coisa, pois é um assunto muito interessante para mim, porque talvez possa ser um dos maiores problemas hoje. É um grande problema, junto com o aborto, é terrível. E olha, isso é um grande problema entre pregadores também, mais do que imaginamos. Entre filhos de pastores também. Entre nós e toda a família hoje, meio que tem que lidar com isso. No sentido que o que mais me perturba nisso é que a sociedade quer culpar a genética porque não queremos aceitar responsabilidade por nós mesmos. Verdade. E isso é pecado. Não aceitar responsabilidade por nós mesmos. E tem outras coisas que eu posso dizer sobre isso, porque é como... Não, então fala, por favor. Romanos 1 demonstra isso, como o irmão Lauren estava dizendo. Mas o problema é que não queremos aceitar. E já encontrei muitos pseudos gays cristãos e pergunto o que eles acham da passagem que você acabou de ler, e eles dizem: não deveria estar na Bíblia porque não é real, e eles estavam mal informados, se é isso que Paulo quis dizer, ele não estava bem informado. Olha, existe sim uma pressão forte, e conheço 1 ou 2 pregadores que dizem que isso, as pessoas nascem assim, e a culpa não é da pessoa, que estão tão salvos como qualquer outra pessoa e tal. Mas aqui do texto bíblico descobrimos que todo pecado, verdade, não é só homossexualismo, certo? É um resultado da rejeição do que Deus nos revelou. E o pecado, quando nos domina, é devido a uma rejeição do que Deus nos revelou. Existe uma maneira do pecado não te dominar, que é expressar sua fé
no que Deus diz que é certo ou errado, expressar sua fé em Deus. As pessoas que estamos estudando aqui não admitem nem o que o seu amigo descobriu ou o autor do livro descobriu estudando a criação. Quando você estuda a criação, você tem que concluir que literalmente existe um Criador. Esse é o primeiro requerimento. E as duas testemunhas, como mencionamos antes, a criação e a consciência, o fato de que você pensa moralmente até que a consciência fique cauterizada, que não acontece facilmente, mas como ser humano você começa tendo algum tipo de noção do certo e errado. E essa é a evidência no mundo em que vivemos que temos um Criador moral, não só um Criador, mas um Criador que é moral em sua natureza e passou isso para nós. Sabe, durante os anos eu tenho conversado e aconselhado muitos, não devo dizer muitos, mas alguns homens específicos que naquela época estavam com dificuldades lutando contra a homossexualidade. Não duvidava do cristianismo deles e que eles tinham uma vida com Deus, mas eles estavam lutando. Uma coisa é lutar com o problema, mesmo não sendo o caminho certo e tal. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, eu estou bem, tudo certo. Mas o que eu queria dizer era que, nos dois casos e também nas duas vezes específicas, os dois casos principais, e que também tem a ver com a pessoa que você mencionou no programa passado, eles me falaram que tinham dificuldade com aquilo desde que eram muito jovens. E que, desde que se lembram, jovens com 4, 5 anos de idade, que tinham essa inclinação, algo dentro deles. E sabemos de Romanos 1 que é uma rejeição da verdade. Então, o que você diz para essa pessoa jovem que rejeitaram a verdade com 4, 5 anos? Não, você diz que Cristo é a única resposta, não só para o homossexualismo. O tempo acabou, temos que ir para o intervalo, voltamos já já, não saia daí. Todo crente deveria estudar